Salve Maria, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Lucas Maria Sur e essa é mais uma evangelização. E hoje, de uma forma muito especial para as famílias. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe para as famílias, para os irmãos, para todos aqueles que necessitam ouvir tudo isso. Vai ser fantástico. E nós estamos aqui então, com minha esposa, Luana. Eu sou o Lucas da Luana. E eu sou a Luana Lucas. E nós temos um prazer de trazer duas pessoas fantásticas, que eu gostaria que eles se apresentassem também. Ótimo. Começando pelas mulheres. Eu sou a Esther do Marcos. Sou o Marcos da Esther. Somos casados há 20 anos. Temos 3 filhos. Um pequenininho tá Tá aqui. aqui, ó. É seu caçulinho. E é uma alegria muito grande, Lucas, poder falar para as famílias e de um tema tão importante, né? Que para nós se tornou uma filosofia de vida, né? Durante todo esse tempo que a gente tem de vida sacramental. Então, sim, parabéns pelo canal. Obrigado. Parabéns pela atitude. E aquilo que a gente puder contribuir, estamos aqui. Vamos lá. Obrigadão. Nós somos casados há quase 2 anos, né, amor? Temos o nosso João Matias, que está sendo gerado. Tivemos um filho, né, que o Senhor recolheu, que nos fez muito alegres. E somos alegres por isso. E o tema de hoje é Método Billings. Opa, vamos fazer a propaganda. O método de ovulação Billings, né? O método do amor. O método do amor. Né? E talvez vocês estejam se perguntando, né, o que é o método Billings, como praticar o método Billings, como fazer o método Billings. Eu acho que talvez descomplicar algumas coisinhas, né, os benefícios que o método traz. Acho que tudo isso nós vamos falar aqui hoje, viu? De uma maneira um pouco mais rápida, mas que vai com certeza levando o seu coração a se inclinar para esse método e fazer com que a sua família seja mais feliz. Exatamente. Acho que a gente pode começar falando por que Billings, né? Sim. O método de ovulação Billings, ele é um método científico, não é um método da igreja, embora tenha sido a pedido de um frei, né? O início da pesquisa. E está relacionado com o Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, que são 2 médicos casados, né? Que protagonizaram, né, este estudo do método. Então, o método recebe este nome devido à pesquisa deles. Né? Eles, na verdade, sistematizaram, né? Então, fizeram os estudos, perceberam a necessidade, né, de encontrar algo, né, algum sinal que o corpo da mulher pudesse dar, né, para que ela pudesse identificar a sua fertilidade. E aí eles fizeram todo esse trabalho maravilhoso, na década de 50, década de 60 aproximadamente. E aí eles sistematizaram e aí em homenagem, né, a eles ficou aí o Billings. Não tem nada a ver com a represa Billings. E pensando também assim, né, porque é uma família também numerosa, né? É a família dos Billings. Sim. 5 filhos. 5 filhos. Numerosa, mas com responsabilidade, né? Isso é muito importante. E o que é então o método Billings, assim, parando para pensar, refletir, porque às vezes fala-se, né, método Billings. Eu vou pedir para parar só um pouquinho, porque não, ele tá me irritando e eu não vou conseguir responder, entendeu? Não, deixa eu levar ele lá para Maria Clara. É tão bom, Esther. E falando um pouquinho também, né, sobre o método Billings, algumas pessoas têm dificuldade, né, de entender o que é, ou tantas informações ao mesmo tempo não conseguem compreender o que é o método Billings, né, e para que ele serve. Ele é um método do amor, fica bem claro isso, né? Então, essa é toda a beleza. Agora a Esther pode falar um pouquinho mais, né? Ela como mulher. O método de ovulação Billings, ele é um método de planejamento familiar de uma maneira natural, né? Então, você que vai casar, você que já é casado, você que já tem a sua vida, né, matrimonial, pode fazer uso do método para planejar a sua família, quer seja para conseguir uma gravidez, quer seja para espaçar uma gravidez. Então o método ele vem ao encontro do casal para isso, né? Então o principal objetivo seria esse, para que o casal possa fazer uso de um planejamento, de uma paternidade responsável. Perfeito, acho que essa é toda a diferenciação, né? É exercer a paternidade de forma responsável. Até porque a gente planeja muita coisa na nossa vida, né? Nós precisamos planejar, né?
antes de casar, enquanto marido e mulher. Então o planejamento ele é algo importante na vida de qualquer pessoa. E muitas vezes, né, muitos casais deixam um pouco a desejar nessa parte, nessa área tão importante para qualquer família que quer estar bem constituída, né? Então o método nos traz esse benefício de planejar, aí, como a Esther colocou, de forma natural, né? Então é isso, vai nessa direção, né, Esther? Eu acho interessante falar, Lucas, porque às vezes a gente fala método de ovulação, Billings, planejamento familiar, as pessoas acham que é apenas para quem vai casar, né? Sim. Não, o método ele se encaixa para toda mulher, para todo casal, porque como ele é um método de reconhecimento da fertilidade da mulher, ela pode utilizá-lo em qualquer fase reprodutiva da sua vida, né? Então, tanto para aquelas mulheres às vezes que já há muito tempo já vem usando um método artificial e não se adapta mais com ele, não quer mais usar porque não é mais entendeu que já não é a orientação da igreja, quer mudar isso, o que eu vou fazer? O método de ovulação Billings, ele vai de encontro a esses questionamentos. E até entendendo, né, o que é o método, começa a surgir as perguntas, né? Então, entendendo o que como planejar uma família, então a partir de um método de ovulação, um método natural. Vou também começar a responder, eu falo mais, né? Faz parte da sexualidade feminina. É muito assim de encontro com a realidade do casal. A cada ciclo reprodutivo da mulher, né? Eu vou falar ciclo menstrual porque tem mulheres que ovulam mês e mês, tem mulheres que demoram mais, então vou falar a ciclo menstrual, que contempla mais a todas as mulheres. Até porque não é um calendário, né? Não somos um calendário, né? Então, somos cíclicas, pessoas, né, que tem esse ciclo. Nós somos convidados a conversar entre nós para saber se aquele ciclo é o ciclo que nós queremos engravidar ou se nós queremos deixar para depois, né? Porque a mulher, por ela ser um ciclo de fertilidade, então o casal, de acordo com a vivência desse ciclo, vai conversando. Porque é outro fato interessante. O homem, né, eles são férteis todos os dias, todo o tempo, né? Então, o homem está sempre fértil. Agora, nós mulheres, não. Nós não somos férteis todos os dias. A gente tem um tempo dentro do ciclo, só uns dias, de que nós somos férteis. Então, se a gente quer engravidar, a gente tem que juntar a fertilidade do homem com a fertilidade da mulher, e aí a gente consegue engravidar. Não queremos engravidar naquele momento, então a gente usa a fertilidade do homem e a infertilidade da mulher, e aí a gente tem então um espaçamento de uma gravidez. Importante, né? Isso, e aí a gente tem a fertilidade do casal, né? Por isso que é um método do amor. Ele trabalha nessa direção de unir o casal, de fazer com que o casal converse, né, sobre essa questão tão importante, né, que é estar aberto à vida. Eu acho que é importante a gente colocar isso. A gente está falando muito de planejar. Essa palavra ela é muito mal utilizada, viu, Lucas? A gente não gosta muito de usar essa palavra porque ela remete muito a controle de natalidade, que não tem nada a ver com o método de planejamento Billings, né, na qual nós instruímos os casais e no qual é uma filosofia de vida para nós. Então isso é muito importante, né? Bacana até essa questão da fala do planejamento, né? Porque hoje a gente tem essa ideia de planejamento, a gente quer tudo muito construído, muito anotadinho, né? Então, eu vou planejar hoje a minha vida. Amanhã eu quero ter filho, depois eu não quero, depois eu quero. Então fica tudo muito... Eu uso, eu quero, mas e Deus? Onde está nisso tudo, né? Perfeito. E eu acho que isso é um desafio para todo casal. O planejamento familiar, né, a responsabilidade paternal e maternal, né, ele está relacionado muito com a vontade de Deus. Então, assim, qual é a vontade de Deus para nós? Porque tem casais, por exemplo, que têm muito desejo de ter muitos filhos e não conseguem uma gravidez. E tem aqueles casais, no entanto, que não têm essa vontade e tem, né, uma gravidez atrás da outra, né? Então, peraí, qual é a vontade também de Deus em nossas vidas, levando em conta aquilo que o catecismo nos pede, né? De não estar preso a razões egoístas, né? O que nos faz espaçar uma gravidez?
são razões egoístas, porque eu não quero engravidar agora, porque eu quero arrumar minha casa, porque eu quero viajar, porque eu quero isso, quero aquilo, né? Que eu coloco outras coisas muito mais importantes na frente da vida. Ou está relacionado, sim, a nossas questões que nós já conversamos, que nós já vimos, que são sérias e que são nossas questões, né? Que cada casal sabe aonde está. Então, tem que ver mesmo. Será que essas razões, elas estão partindo do meu egoísmo ou essas razões estão de acordo com a generosidade de Deus na vida do casal? Isso, na verdade, é nos colocar naquilo que realmente nós somos como pessoas humanas, né? Então, Deus é o Deus da vida, é o Deus de todas as coisas. Então, nós temos que nos colocar na nossa situação, que é como administradores. É o que nos cabe, né? Usar da inteligência que Deus nos deu, usar da fertilidade que Deus nos deu, e a partir daí tomar as nossas decisões, mas sabendo que Deus é o verdadeiro juiz, né? É o Deus que pode todas as coisas. Então essa é a beleza, né? E quando nós entendemos isso, nossa, isso foi um momento de muita felicidade, né, Esther? Porque tudo é uma construção, né? No início a gente tinha um desejo de fazer a vontade de Deus, mas muitas coisas ainda não estavam muito claras, né? Então, com o passar do tempo, né, Deus vai falando no nosso coração, a gente vai se abrindo e as coisas vão se revelando, porque é a verdade, né? Sim, até aproveitando isso, né, que você falou, porque o nosso desejo é realmente fazer a vontade de Deus, né? Mas muitas vezes a gente acaba meio que se perdendo e não entendendo, não compreendendo como fazer a vontade de Deus. Então, dentro de um planejamento familiar, dentro de uma realidade familiar, como fazer a vontade de Deus? Como deixar que Ele seja o centro, né? E aí eu acho que aí entra a igreja, dando as formações, as capacitações, falando da família, falando da abertura à vida. E foi o que nos intrigou muito, né, amor, sobre o método Billings. A Luana super sabe muito assim, do método, né, amor? Estuda e fala, você tem que fazer, você tem que estudar. Né, amor? Desde quando a gente namorava, a gente já falava sobre isso, né? A Luana fala um pouquinho, mas fala um pouquinho, amor, do método. Não tem, eu não sou muito de falar não, mas assim, o pouco, né, que eu conheci, né, claro, né, porque a gente sempre aprende um pouquinho mais, né, foi dessa questão mesmo da abertura da vida, né? A gente tem o método Billing, mas, né, não é pra, né, a gente deixar de ter os filhos, né? E muitas vezes o que a gente vê aí afora é que quantos filhos, eu sempre perguntavam, né, pra gente, principalmente quando a gente namorava, quando a gente inventou, né, de realmente noivar e concretizar o casamento, a pergunta sempre que vem, quantos filhos você quer? Eu não sei, né, o que Deus mandar, é o que a gente quer. Esses dias mesmo, né, tem uma amiga que ela teve bebê esses dias, né, esse mês, dia 12, e ela mandou uma mensagem um mês antes, ela, mas quantos filhos vocês querem ter? Eu não sei, né, tipo aquilo que Deus mandar. Aí eu fiz a pergunta de volta pra ela pra ver o que ela iria me responder. Sim. E você, quantos filhos vocês querem ter? Eu acho que eu só quero a Sofia, só tá bom, ela já tá aqui, já vai nascer. Mas ela ainda não casou na igreja. Aí eu falei, tá bom, mas, né, na igreja, quando o padre perguntar, ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Vocês aceitam todos os filhos que Deus enviar? E você vai responder o quê? Ela falou, vou falar pra ele que eu já tenho a Sofia. E aí eu falei, não é bem assim, né? A gente falar assim, né? Deus, ele tem planos pra nós que nós não sabemos ainda, né? Então eu acredito que o método, ele ajuda muito a gente a enxergar, né, realmente a vontade de Deus na nossa vida.